Funcionários temporários do Teatro Municipal pedem prorrogação de contratos. A Alerj instala a Frente Parlamentar em defesa do Sistema Único de Assistência Social. O Governo do Rio reforça ações de combate ao tráfico de animais silvestres. Plenário aprova projeto para reduzir tempo de atendimento para recarga de cartões no metrô a no máximo 20 minutos. E na agenda cultural tem a comédia Toque Toque, estrelada por Cláudio Hanna, André Gonçalves e Daniel Dantas, e o espetáculo Bituca, Milton Nascimento para crianças. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Servidores Públicos da Alerj vai cobrar do governo o envio de mensagem em regime de urgência para prorrogar os contratos temporários de funcionários do Teatro Municipal do Rio. O teatro mais importante do Rio de Janeiro atravessa um momento difícil com a defasagem do quadro de profissionais. Dos 735 cargos existentes, 437 estão preenchidos e destes apenas 217 são concursados. O último concurso público aconteceu em 2013. Para viabilizar o funcionamento do teatro, a presidência recorreu em 2022 a contratações temporárias. Hoje, 120 servidores estão nessa situação, inclusive bailarinos e músicos da orquestra. Mas os contratos terminam em 1º de julho deste ano e, por lei, não podem mais ser renovados. O último concurso, como falei, foi em 2013. A gente teve uma contratação temporária em 2022. E temos também alguns funcionários que são oriundos de cargos comissionados, a maior parte nas áreas técnicas e administrativas. É esse somatório que faz com que o teatro forneça programação e a gente tem trabalhado fortalecendo isso também com um patrocínio. Atualmente, nossa patrocinadora master é a Petrobras, que também possibilita que, por produção, a gente contrate mão de obra extra. Os deputados alegam que, em casos excepcionais, a regra deve ser flexibilizada. A aprovação de um projeto de lei na Alerj pode prorrogar os contratos temporários, mas a mensagem precisa chegar na casa antes do recesso de julho. Os contratos dos funcionários, dos artistas que estão dançando hoje, tocando e cantando, se esvai no dia 30 de junho. E já é a segunda renovação, e em tese não pode. Mas, de outro lado, só tem eles no mercado, ou são eles ou são eles, né? Então, não tem, no meu entendimento, não é tão difícil assim resolver. E, além do mais, o parlamento é a casa do povo. Manda o projeto de lei para casa, pedindo essa renovação, nos termos que possa ser, e vindo do Executivo em regime de urgência, que eu tenho certeza absoluta que a Casa vai aprovar em se tratando do Teatro Municipal. Os parlamentares também pediram celeridade na realização do concurso público, que vai preencher 110 vagas para bailarinos, músicos, técnicos e setor administrativo. A prova depende da aprovação da Comissão do Regime de Recuperação Fiscal e ainda não tem data para acontecer. A gente hoje tem margem legal para que concursos sejam realizados. Nesse caso, que é um concurso um quantitativo pequeno, com salários que não são tão altos, já poderia ter sido realizado, mas infelizmente até agora não foi. E nós vamos cobrar para que ele seja realizado o mais rápido possível, porque senão no final do ano nós vamos enfrentar mais uma crise emergencial, porque os contratos vão ser renovados por um período curto até concluir a temporada, ou seja, até o final do ano, senão nós vamos começar o ano que vem de novo com o risco do Teatro Municipal não poder funcionar. Então o concurso é urgente e tem que acontecer ainda nesse ano. A Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, foi lançada na Alerj. O objetivo é criar um plano de trabalho para discutir ações, organizar audiências públicas e utilizar a força política do grupo para garantir mais investimentos para o sistema. A Frente Parlamentar também deve discutir mecanismos para garantir a valorização dos assistentes sociais que trabalham no atendimento à população, dentro dos programas e entidades que fazem parte da rede SUAS, como os CRAs e CREAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social,
e os centros POP, que atuam no atendimento de pessoas em situação de rua, além, claro, de garantir o melhor funcionamento desses equipamentos. A iniciativa foi amplamente elogiada pela diretora do Departamento de Gestão do SUAS no Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social do Governo Federal. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro 438 centros de referência de assistência social, 120 centros de referência especializados da assistência social, 22 centros que atendem população de rua, né, centros para atendimento da população de rua. Então, tem muitas unidades, mas ainda há vários vazios protetivos, né? A gente precisa de fato organizar um sistema e contar com estruturas em lugares que ainda não têm essas estruturas. Quem vai coordenar os trabalhos do grupo é o deputado Yuri Moura. O parlamentar falou sobre a importância de ter aqui na LERJ um espaço dedicado a defender os direitos e os interesses dos assistentes sociais do estado do Rio de Janeiro. Ele também falou sobre duas iniciativas que pretende trazer para as discussões aqui da frente parlamentar. A primeira delas em relação ao pagamento dos aluguéis sociais. O parlamentar quer que esses recursos sejam tirados da Secretaria de Habitação e não mais da Secretaria de Assistência Social. Uma outra iniciativa, essa mais a curto prazo, é fazer a derrubada de um veto sobre um projeto apresentado pelo próprio deputado que prevê a construção e a instalação de cozinhas comunitárias dentro de escolas estaduais aqui do Rio de Janeiro. A assistência social tem os benefícios eventuais, ela tem a possibilidade de atender quem é vítima de catástrofe, claro, e é importante ter política pública, serviço, recurso para isso, mas por muitas vezes a política de moradia é confundida com a política de assistência. Uma pessoa receber um benefício porque é vítima de tragédia, como deveria ser o cartão Recomeçar Aqui, como é o aluguel social, por um determinado tempo, é uma política de assistência. Quando se transforma em algo ao qual ela vai morar, dependendo daquele benefício, isso tem que ser discutido com política habitacional. Ah, Yuri, qual é a dificuldade disso? A dificuldade é recurso, financiamento. E o segundo ponto é a consolidação das cozinhas comunitárias, que é algo que sempre existiu no hall de política de combate à fome, mas agora, por meio das cozinhas solidárias, uma experiência do MTST, que a gente tem em São Paulo e no Brasil todo, entrou agora realmente dentro do programa de aquisição de alimentos do governo federal. A gente apresentou um projeto de lei, conseguiu aprovar, mas ele foi vetado e o veto volta para casa, que abre, inclusive, os espaços das cozinhas escolares no tempo ocioso do Colégio do Estado para que essas instituições religiosas, sociais, ONGs possam também utilizar aquele espaço e montar uma cozinha comunitária. O lançamento da frente também celebrou o Dia Nacional do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. O deputado aproveitou a data para entregar moções para alguns assistentes presentes no evento. A gente percebe que ainda falta muito financiamento, um fortalecimento desse pacto federativo da União com os estados e os municípios e também um fortalecimento das condições de trabalho. Hoje a gente tem muita gente, trabalhador do SUAS, precarizado. Isso aqui foi algo que apareceu de forma recorrente. E nesse ano que a gente tem um processo de conferência nacional, estadual, municipais, nós precisamos aproveitar esse espaço para fortalecer esses laços e fazer o que é mais importante, melhorar o atendimento dos usuários, das famílias que precisam da assistência social. Veja agora no nosso Giro de Notícias. O governo do Rio vem reforçando ações contra o tráfico de animais silvestres. Por meio da Polícia Civil e do Instituto Estadual do Ambiente, foi possível resgatar 167 aves silvestres traficadas nos municípios de Rio Bonito e Magé. A Polícia Federal e o IBAMA também participaram da operação, que prendeu um homem apontado como o maior traficante de animais silvestres do estado. Foram resgatadas aves silvestres e exóticas, como calafate, tizil e coleirinho. A maior parte das aves foi devolvida à natureza. Já os calafates foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres em Seropédica, onde passarão por avaliação veterinária. A coleta de dados da primeira etapa Censo Escolar da Educação Básica 2025 começa no dia 28 de maio. A data foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os responsáveis pelas escolas e redes de ensino devem declarar os dados no sistema Educacenso até o dia 31 de julho. O censo escolar é dividido em duas etapas, matrícula inicial e situação do aluno. Na primeira, o INEP apura informações sobre os estabelecimentos de ensino,
turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula. Já na segunda etapa da pesquisa, o Instituto levanta informações relativas ao rendimento dos estudantes, quantidade de aprovados ou reprovados e ao movimento de alunos ao término do ano letivo de 2025. A coleta de dados da situação do aluno ocorrerá somente em 2026. O censo escolar é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. O índice de inflação da alimentação no domicílio, que concentra os alimentos e bebidas vendidos nos supermercados, subiu 0,45% no Rio de Janeiro no último mês. Foi o 8º mês consecutivo de inflação no setor. No entanto, este é o 2º mês de desaceleração, o que traz esperança de menor inflação nos próximos meses, de acordo com a consultoria econômica da Associação de Supermercados do Estado, que analisou os dados do IPCA calculado pelo IBGE. Os alimentos e bebidas determinantes para a inflação em abril foram frango em pedaços, café moído, biscoitos, leite longa-vida e alcatra. Por outro lado, houve queda no valor do arroz, cerveja, pão francês, refrigerante, água mineral e queijo. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares já aprovaram o projeto que determina que as estações de metrô do Rio de Janeiro devem manter funcionários e equipamentos suficientes no setor de venda e recarga de cartões para que o atendimento aos usuários seja realizado em, no máximo, 20 minutos. A proposta do deputado Carlos Mink inclui o metrô na lei que prevê atendimento eficiente para o público em agências bancárias e dos Correios. O texto foi aprovado, depende agora da sanção do governador para virar lei. Há mais de 20 anos, a gente aprovou a lei, a pedido dos bancários, de fila não mais de 20 minutos. Eles demitiam muitos bancários e os clientes ficavam mofando na fila. Fizemos compras em várias agências. Depois fizemos a mesma lei para as agências dos Correios, pela mesma razão. Estavam demitindo gente e a fila crescendo. E agora a gente fez uma terceira lei, o mesmo prazo de 20 minutos para o metrô. Muita gente ficava muito tempo nas filas, agora até diminuiu um pouco, você pode parte disso fazer por aplicativo. Mas de qualquer maneira, é uma lei de respeito ao consumidor. Isso é muito importante. O consumidor tem que ser sempre considerado e respeitado. Também foi votado o projeto que cria no Estado um programa de prevenção à doença de alopécia. O objetivo é disponibilizar, através do SUS, avaliações médicas periódicas, realização de exames clínicos e laboratoriais, além de realizar campanhas anuais de conscientização, prevenção e tratamento. A alopécia é uma doença autoimune que geralmente causa queda parcial ou total de pelos e fios do cabelo em determinadas áreas do corpo humano. O projeto apresentado pelo deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. A lei que autoriza o governo a participar de consórcios públicos para implementar ações e políticas públicas na área de saúde pode ser alterada. O deputado Júlio Rocha quer incluir na legislação a possibilidade da criação de fundos intermunicipais para custear programas, ações e projetos de interesse público. Segundo o texto, esses fundos devem ser geridos pelos próprios consórcios já estabelecidos. A matéria foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna mais uma vez à pauta. A campanha Maio Vermelho pode ser criada no Rio. A iniciativa, apresentada pelo deputado Fred Pacheco, tem o objetivo de alertar a população sobre os cuidados para a prevenção do acidente vascular cerebral. Anualmente, o Poder Executivo, em parceria com órgãos e profissionais de saúde, devem promover uma campanha de conscientização sobre os fatores de risco, prevenção, identificação precoce dos sintomas, além de divulgar as unidades de saúde que são capacitadas para atender os pacientes com AVC em cada região. O texto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. A deputada Tia Ju apresentou proposta que dispensa o uso do paletó e da gravata para os advogados que estiverem no exercício de suas funções no Estado do Rio de Janeiro.
A medida deverá ser aplicada durante o verão, entre os dias 1º de dezembro e o último dia de março de cada ano, e é válida para audiências, julgamentos e demais atos realizados em órgãos do Poder Judiciário. A medida foi aprovada em primeira discussão e volta para o plenário mais uma vez. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem a comédia Toque Toque, estrelada por Cláudio Hanna, André Gonçalves e Daniel Dantas no Teatro dos Quatro, e o espetáculo Bituca, Milton Nascimento para crianças no Teatro Multiplan. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. O destaque da semana é a volta do Lago dos Cisnes ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um dos maiores sucessos do balé, com música de Tchaikovsky, reestreia em 2025 com o elenco da casa e a Orquestra Sinfônica do Teatro. O Municipal traz 3 bailarinos brasileiros convidados nesta montagem. A primeira bailarina do Royal Ballet de Londres, Mayara Magri, o ex-primeiro bailarino do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, Victor Caixeta, e o ex-dançarino da companhia Joffrey Ballet de Chicago, Paulo Vitor Rodrigues. Apesar de os ingressos para as apresentações estarem esgotados, ainda é possível assistir ao espetáculo pelo telão instalado no centro do Rio, nos dias 16 e 17 de maio, às 7 da noite. O espetáculo Toque Toque está em cartaz no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, com um elenco estrelado. Cláudio Hanna, Letícia Lima, André Gonçalves e Daniel Dantas brilham na comédia que apresenta uma visão bem-humorada do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. A peça se passa na sala de espera de um consultório. Pacientes cansados da demora de um médico decidem organizar uma terapia improvisada. O resultado é uma série de situações hilárias, discussões e uma rede de apoio inusitada. Toque Toque está em cartaz às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 70. Está chegando ao fim a temporada do espetáculo sobre a trajetória de Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental Negro. A última semana de apresentação é no Teatro Sesc Copacabana. A montagem revisita a vida de um dos maiores ícones da luta pela igualdade racial no Brasil. Abdias foi escritor, senador, ativista e um grande nome da cultura negra. O espetáculo é um tributo que evoca emoções e vivências de homens negros que são uma memória viva dessa luta. A peça está em cartaz de quinta a domingo, sempre às 19 horas, na sala multiuso do Sesc Copacabana, e os ingressos custam a partir de R$ 10. O Teatro Nova Iguaçu Petrobras recebe uma homenagem à rainha do rádio, Dalva de Oliveira. O espetáculo Mona Canta Dalva terá apresentação única, no próximo sábado, dia 17 de maio, às 8 horas da noite. A data também celebra o 100º aniversário de Dalva, que nasceu em maio de 1917. Mona interpreta 18 clássicos da cantora, como Bandeira Branca, Ave Maria do Morro e Errei Sim. O show estreou em 2017 e inaugura o projeto Elas por Ela, As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo, que resgata a memória de mulheres, por vezes, esquecidas na história da música. O espetáculo Desajustada inicia sua circulação pelo estado do Rio a partir de sexta-feira, dia 16 de maio. A peça traz uma reflexão lírica sobre a violência de gênero e o papel da mulher na sociedade. A atriz e palhaça Vanderleia Will vai passar por unidades do Sesc no Sul Fluminense, região serrana e na Baixada. Sem falas e com muito humor, truques e ilusões, a montagem explora os papéis impostos à mulher, como as tarefas domésticas e padrões estéticos. A primeira apresentação será em Valença, dia 16, às 8 horas da noite. Em São João de Meriti, a peça vai ser no dia 17, às 6 da noite. Em Petrópolis, dia 22, às 8 da noite. Em Teresópolis, dia 23, às 7h30. E em Nova Iguaçu, dia 24, às 7 da noite. E o musical Bituca, Milton Nascimento para crianças, está de volta ao Rio de Janeiro a partir do próximo sábado. E fica em cartaz até o dia 25 de maio no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca. O espetáculo se inspira na trajetória de Milton Nascimento para expor temas como adoção, amizade, família e racismo.
O show teatral é inspirado na vida e obra do cantor nascido no Rio, mas criado em Minas Gerais. A montagem conta a história do pequeno Milton, que ficou órfão aos 2 anos de idade e foi adotado pelos patrões da avó biológica. Na peça, o menino precisa lidar com os preconceitos da sociedade por ser negro e ter pais brancos. Além de tributo ao gênio da música, a produção também traz momentos inspirados em passagens da vida dele para discutir bullying, preconceito racial e adoção de maneira lúdica. As apresentações são aos sábados e domingos, às 4 da tarde. A Escola de Teatro Solar Meninos de Luz da comunidade Pavão Pavãozinho comemora 10 anos, com apresentações gratuitas neste fim de semana no centro do Rio e na Pavuna. O espetáculo Margem Invisível fala sobre o abismo entre as classes sociais e a exploração desenfreada dos recursos naturais. A primeira apresentação acontece na sexta-feira, às 2 da tarde, na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna. As demais são no sábado e domingo, às 4 da tarde, no Teatro Dulcina, no centro do Rio. A entrada é franca e os ingressos devem ser retirados pelo site do Simpla. A Focus Companhia de Dança comemora 25 anos de existência com uma mistura sonora inusitada entre a música clássica de Johann Sebastian Bach e o rock da banda Nirvana, liderado por Kurt Cobain. A performance será apresentada apenas nesta sexta e sábado no Teatro Municipal de Niterói, com ingressos a partir de R$ 15. O público confere um espetáculo que ressignifica duetos tradicionais, com interação do elenco no palco e com o quinteto de cordas. A Focus Companhia de Dança também mantém uma escola de formação, localizada na Praça Tiradentes, no centro do Rio. A cantora e musicista Eliane Salek apresenta o show O Samba de Ari e Caymmi, em homenagem a Ari Barroso e Dorival Caymmi, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. O repertório traz clássicos como Isto Aqui, O Que É, Pra Machucar Meu Coração, Aquarela do Brasil, Morena do Mar e Vatapá. O show respeita os estilos originais dos compositores, mas traz arranjos criativos que valorizam a voz, a improvisação e a interação entre os instrumentos. A apresentação é única. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.